Um livro que se vende como terror, mas não é bem um livro de terror. Livro este que tem diversas temáticas e uma certa complexidade. Não é um livro para todos, mas para aqueles que são seu público-alvo, com toda certeza vai ser um livro espetacular. Falar para vocês qual é esse livro que me deixou tão empolgado também, mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos, principalmente aquele amigo que gosta daquela série Dark ou gosta de uma boa viajada. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Crypteca e bem-vindos à crítica do lançamento literário O Livro dos Acidentes, do Chuck Wendig. Livro este que, quando foi lançado pela Alta Novel, teve seu material de divulgação e eu fiquei extremamente curioso, principalmente pelo fato dele ser vendido como um terror super diferente, super inovador e que ia impactar os seus leitores. Mas eu tenho que dar um alerta gigantesco, alerta esse que eu também recebi quando eu comecei a lê-lo, que ele não é de fato um livro de terror. Aqui a gente vai ter uma fantasia dark, ou até mesmo uma fantasia de fato, afinal ele se abre para diversos lugares e com toda certeza vai ter cenas meio tensas e também cenas de suspense. Nessa história a gente vai conhecer o Nathan, a Maddie e o Oliver, que formam uma família. Nathan, o patriarca dessa família, tem diversos traumas de sua infância, principalmente relacionados com o seu pai. Pai esse que no passado, pelo que ele conta aos pouquinhos para nós, era muito abusivo, muito violento e conseguiu acabar com a infância dessa criança que hoje se tornou um adulto meio amargurado, ressentido, mas que tenta a todo custo ser um bom pai para o Oliver. Criança esta que tem uma particularidade, ela é extremamente empática. Ele já deve ser um adolescente dos 13 a 16 anos, algo nesse sentido, e ele tem um problema mesmo de fato, diagnosticado com terapia, que ele consegue sentir o que as pessoas sentem, principalmente a parte das mazelas e das tristezas, o que faz com que ele a todo momento acabe interrompendo a sua vida para ajudar os outros ou para tentar acabar com a dor das pessoas que estão ao seu redor. A sua mãe, a Maddie, é uma artista, então ela faz diversos trabalhos, seja na parte da arte plástica, na pintura, ela tem uma criatividade tremenda. Só que as suas artes, por sua vez, começam a ter muito mais dela do que ela imagina, quase que se tornando vívidas. A história do Chuck tem seu fio narrativo apresentado não com esses personagens em si, mas com a morte de um assassino serial killer numa cadeira elétrica, e esse assassino é extremamente cruel, matou diversas garotas jovens, marcando elas com números, e esses números são crescentes, o que dá a entender que ele teria muitas mais vítimas pela frente se ele não tivesse sido pego pela polícia. A gente dá um pulo temporal logo após a morte desse cara, que é bem marcante, tem várias particularidades para a história do Nathan, de fato, que se inicia quando ele recebe a notícia de que seu pai está prestes a falecer com câncer de intestino. Ao contrário do que se imagina, ele não vai ficar enlutado, ele vai ficar até mesmo feliz, afinal ele realmente odeia seu pai, e ele recebe essa notícia de um advogado que fala a ele que o seu pai está vendendo para ele a casa onde ele viveu a sua infância. Ele de imediato recusa essa oferta, afinal ele não quer nenhum vínculo com aquele cara, que ele tem tanta raiva, só que aí, devido a algumas particularidades do destino, ele acaba aceitando essa proposta e comprando essa casa por $1. É isso mesmo, é mais uma coisa simbólica. Eis que ele resolve se mudar com sua família para essa nova casa, para esses novos ares, e chegando lá, as coisas começam a ficar sinistras, com aparições que parecem assombrações do seu pai, com traumas de infância que retornam, e com coisas que também começam a afetar a Maddie e o Oliver. Não vou falar mais nada sobre essa história, porque de fato ela tem muitas coisas que vão se abrindo partindo dessa sinopse inicial, sinopse essa inclusive que já está na contracapa do livro, não tem spoiler. Aqui não é uma história de terror, eu tenho que alertar vocês mais uma vez, é uma história que tem cenas que são assustadoras e cenas de terror, que são essas aparições desses fantasmas, principalmente voltado para a ideia do pai dele e também dos traumas que ocorreram. Então a gente vai desfiando essa história traumática aos poucos. Mas a presença desse mundo fantástico começa a se desfiar cada vez mais com o personagem do Oliver, que conhece um garoto chamado Jack, que é um garoto muito diferente e começa a apresentar para ele lendas daquela região e apresenta a ele o Livro dos Acidentes. Esse livro tem várias particularidades,
particularidades essas que fazem com que essa obra entre no lado fantástico, numa fantasia dark. Esse livro é muito bom. O Chuck escreve de uma maneira muito vívida, então tem várias cenas onde ele fala sobre coisas brutais, inclusive morte de animais, caso você tenha esse problema, e aqui isso é apresentado de uma maneira muito gráfica. Isso faz com que o livro de fato seja impactante. E fora isso, as relações que são criadas nesse livro, tanto do Nathan com o Oliver ou com a Mad e o Nathan, faz também com que o leitor consiga adentrar essa história se importando de fato com o que está ocorrendo. Eu tive uma ótima experiência literária, com toda certeza eu daria a nota máxima para esse livro se não fosse o outro livro que eu li em sequência, que foi tão espetacular que acabou apagando um pouquinho esse livro dos acidentes, mas é bem pouco. Então, se você gosta de histórias de fantasia, com toda certeza vale muito a pena, mas lembrando que é uma fantasia sinistra, então não é nada como Crônicas de Nárnia e Harry Potter. Aqui a gente vai ter um mundo fantástico, mas ele é muito mais sombrio. Agora, se você não gosta tanto, ou se você está em busca de um terror com assombração de fato, essa não é uma indicação para você. A partir dessa resenha literária eu vou trazer uma novidade para vocês, que é a cada crítica literária trazer outros livros e outras dicas para vocês que fazem sentido com a obra que eu li. Seja um livro que eu acabei lembrando no processo de leitura da obra, seja de um livro que eu acho que é similar, mas não se preocupe que isso não significa que tenha algum plot twist. Dessa vez as minhas indicações literárias começam com uma das maiores fantasias que eu li nos últimos tempos, que é O Amigo Imaginário, do Stephen Chbosky. Livro esse que vale muito a pena, é um calhamaço de quase 1000 páginas, mas com toda certeza passa voando, por mais que tenha algumas partes que ele dá uma engrossadinha ali, você fica um pouco travado, mas vale muito a pena mesmo. Já a minha segunda indicação é um dos melhores livros da série A Torre Negra, que é A Escolha dos Três, segundo volume dessa série de 7 livros. Aqui a gente também vai ter uma história mais voltada para fantasia, de um modo muito interessante e muito bem criado. Claro que você vai ter que ler essa história inteira. São 7 livros que valem com toda certeza muito a pena. Quem sabe eu até trago a crítica deles por aqui um dia. E já a minha última indicação é O Menino que Desenhava Monstros, da Dark Side Books, que também tem essa onda mais imaginativa desse terror especulativo, de coisas que a gente não está esperando tanto e que acaba encontrando um lado sombrio. Os 3 valem muito a pena, cada um com o seu nível de qualidade diferente, mas com toda certeza livros que vão ficar na sua memória, assim como ficaram na minha. Então finalizo mais uma vez agradecendo a cada segundo de vocês por aqui, e caso você tenha dica de filme, série, livro, não se esqueça, escreva aí embaixo. Eu adoro cada comentário de vocês e com toda certeza eu vou estar atento para trazer novas leituras que vocês indicaram por aqui nos comentários.